Fala, galera. Eu gosto muito, muito quando a Bíblia nos ensina que as experiências com Deus não são necessariamente as experiências de transcendência ou as experiências verticais. Quando Deus ele toca em você e você se quebranta muito e Deus te faz entrar em êxtase e até mesmo em comunidade, quando Deus faz tremer o local, ou aquele louvor tão maravilhoso que todo mundo se quebranta. Eu gosto quando a Bíblia ela nos fala de uma outra experiência. Eu gosto quando a Bíblia ela ela nos coloca uma situação cotidiana, corriqueira, falando da nossa satisfação e de como nós ficamos satisfeitos com algumas situações que acontecem em volta de nós, que não necessariamente ou não de forma evidente fala de Deus, mas fala de situações do nosso dia a dia que nos leva a uma satisfação divina, não estampada, não evidente, mas nas entrelinhas das nossas vidas. Então, por exemplo, o salmista quando fala assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim estou tranquilo, alegre, satisfeito e o meu coração está calmo dentro de mim. Ele pega uma situação assim, eu sei como é que é. Quando a Glória está muito agitada, ela está com fome, ela fica chata, ela fica insatisfeita, fica aí você coloca ela no colo, dá mamar para ela, ela mama aquela mamadeira inteira. Depois daquilo, ela fica no seu colo quieta, sem se mexer, assim. Aí dá aquele arroto, né, assim. Aí ela fica tranquila, tranquila. Se você põe ela no berço, ela fica brincando, quietinha. Aquela satisfação, né? É isso que a Bíblia está falando. E o salmista está comparando essa situação dessa criança satisfeita a ponto de ficar em paz. E ele está falando de uma experiência dele com Deus. Ele compara a paz que ele sente a esse momento dessa criança. E assim nós precisamos, assim, quando a gente sonda as nossas vidas, o nosso dia a dia, por exemplo, quando você quando você se arruma de manhã para ir trabalhar e você tem satisfação no trabalho, porque você vai exercer no trabalho aquilo que você gosta, aquilo que você ama, e você agradece a Deus por esses momentos de vitória que você tem no seu trabalho. Por exemplo, quando você chega em casa do trabalho e encontra a sua família, encontra suas crianças, ou encontra o aconchego do seu lar, simplesmente o cheiro do seu lar, e te dá aquela satisfação por chegar, por deitar no sofá e ligar uma série, assistir uma série, e você fica com a alma satisfeita, fica contente. Ou você marca com amigos para comer uma pizza e você fica ansioso por aqueles momentos. E aqueles momentos são prazerosos porque você divide as suas experiências, você fala das suas experiências com Deus. E são momentos que os salmistas principalmente, mas Jesus quando fala da natureza, fala dos tempos também, são comparativos, Cantares de Salomão comparando o relacionamento de um casal com o relacionamento com Deus. São comparativos e são experiências que não são necessariamente e evidentemente apenas divina com o homem, mas Deus fala o seguinte: a sua vida em volta é um culto, a sua vida em volta é um culto a mim, e os detalhes da sua vida que rodeiam você é um culto a mim. E você pode fazer da sua vida inteira, dos detalhes do seu dia, momentos de satisfação e de alegria, a ponto de você comparar o seu dia, os detalhes do seu dia, a um culto
ao seu Deus. E isso é muito impressionante, porque nenhum outro Deus da terra faz esse tipo de analogia ou permite que os seus servos, nenhum Deus da terra permite que os seus servos, eles pensem na sua vida fora de um tabernáculo, fora de sacrifícios, fora de altar, que seja comparado à satisfação em um Deus, à alegria a um Deus e a um culto a um Deus, fora de um esquema. É Deus falando assim, não é só no lugar, não é só no local, não é somente transcendendo, não é somente você não pode viver somente de experiências verticais, mas a sua vida é um culto. As satisfações diárias de detalhes de um almoço, de um jantar, de uma reunião em grupo, de uma reunião em uma igreja, em uma instituição, de uma reunião onde você quer fazer amizades, que você deseja aprender, que você deseja repartir a sua experiência, de momentos do seu dia que você deseja repartir a sua experiência. Então aqui é muito interessante, né? Várias passagens da Bíblia, Salmo 104, por exemplo, que as minhas meditações lhe sejam agradáveis, pois no Senhor depositarei toda a minha alegria. Senhor, olha para mim quando eu estiver pensando, as minhas meditações, quando eu estiver fazendo planos, quando eu estiver pensando em resolver algum problema, que as minhas meditações lhe sejam agradáveis, que quando eu estiver com um problema em mente que eu estou querendo resolver, que quando eu estiver pensando em alguma coisa boa que aconteceu, os meus pensamentos, que isso tudo lhe seja agradável, porque isso me dá alegria. Os irmãos estão vendo que o salmista e a Bíblia, às vezes ela sai do ambiente, aquele ambiente de Antigo Testamento, ou aquele ambiente onde você pensa e acha que as suas experiências divinas são só naquele momento e só naquele local, e as suas experiências divinas, elas se resumem à sua experiência com Deus somente, e a Bíblia coloca a situação de situações cotidianas e de situações do seu dia a dia, onde você faz uma caminhada e observa a natureza e fica satisfeito, onde você, depois de uma viagem, você quer chegar em casa. Dizem que o melhor momento da viagem é o momento que você chega em casa, né? E você sente a sua casa. São coisas assim, a criança desmamar, a criança quando para de mamar, ela fica satisfeita, ela fica quieta, ela fica alegre. A criança quando ganha um presente, a satisfação dela. São cultos. É o que a Bíblia está querendo dizer. São mini cultos, são pequenos cultos, que é a sua vida, que é o seu dia, que é o seu cotidiano. E nós, muitas vezes, nós deixamos no automático e esperamos chegar domingo à noite para ir na igreja e ter a nossa experiência com Deus, sendo que a nossa experiência com Deus é na segunda de manhã ou é na sexta à tarde, ou é na quarta à noite. Então, olha que oportunidade, além de você ter esses dias marcados com Deus, além de você ter essa expectativa desses dias marcados com Deus, você tem também toda uma vida para ter experiência com Deus, para ter satisfação em Deus. Amém? A paz do Senhor a todos.